assim a palavra de Deus, Romanos 6, do 1 até o 11. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra, pela Bíblia, porque é a tua palavra é viva, Deus. Não há nada que ela não possa mudar dentro de nós. Quantas vezes, Deus, os homens na palavra ouviram a tua voz e as coisas mudaram dentro deles. Também fora, o Senhor tem poder para dizer para as coisas da natureza, dar ordem às coisas que existem, porque o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E agora estamos aqui nós, teu povo e o Deus da palavra, junto de nós. Dá-nos a experiência de te ouvir, Senhor. Dá-nos a experiência, Senhor Deus, de eu escutar a tua voz. Não só em termos o conhecimento, obtermos a informação, mas escutar a voz de Deus. Que a tua voz fique gravada no nosso coração, Senhor. E ela se traduza em vida para todos nós. É a nossa oração no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da vida cristã, pense com você mesmo, né? Se você já teve alguma crise faz parte da vida de um crente. E crise, às vezes, a gente tem um autor que diz que às vezes a gente passa por crises para a gente encontrar a resposta. Então a gente sai da crise maduro, a gente sai da crise forjado, fortalecido, transformado por Deus. Você já teve crise, por exemplo, na vida cristã, quando você está passando por tentação, você olhar e dizer, meu Deus, eu vou cair. O tentador está trabalhando em coisas de muita vulnerabilidade na minha vida e eu não vou dar conta, eu vou sucumbir. Ou você já passou por crise na luta, não na tentação, mas quando você está sendo provado por Deus. Você passar aquela prova e Deus mandar uma agenda, e aí você diz, meu Deus, esse sofrimento vai me engolir. Crise financeira, crise de enfermidade, problema lá no trabalho, problema na família, na dinâmica dos relacionamentos que você não tem poder para mudar a outra pessoa. E você tem que ficar naquela situação e falar, meu Deus, quando que vai acabar? E eu estou sendo provado. E aí, nessas horas, você se desconecta do propósito, sabe? Você fala, é sofrer por sofrer, é luta pela luta. Qual é o resultado disso? Qual o benefício disso? O crente passa por isso. Ou crise de responsabilidade. Lá no emprego, você teve que assumir
uma tarefa e você fala, eu não sei porque eu tive que assumir, ou assumir isso na igreja, assumir esse ministério, ou aqui na família. E aí você se vê, seja na tentação e o assédio do mal. A prova e você vê, a mão de Deus está pesando naquela situação. Ou nas responsabilidades de ser marido, responsabilidade de ser mulher, de ser filho, de ser pai, de mãe, né? Eu não tenho útero, mas gestar um filho, depois amamentar um filho, depois desmamar o filho, fraudar, depois desfraudar o filho. Gente, são responsabilidades da vida. E às vezes a gente lida com crises, seja na tentação, na prova ou nas responsabilidades que Deus nos deu para debaixo do sol. Às vezes, pode ser que você esteja aqui hoje nessa crise. Meu Deus, eu vou terminar o culto, amanhã é segunda e lá vou eu voltar para aquela responsabilidade no lar, ou na carreira, lá no emprego, ou na família. Eu estou assumindo várias frentes, não dou conta. Às vezes também tem crise, que às vezes permeia esse processo na vida de um crente, que é aquela coisa de você dizer assim, meu Deus, eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Você já teve essa experiência? Não consigo fazer. Não tô entregando. Aí às vezes a gente fala assim, não estou entregando nas tarefas, na empresa, em casa, seja onde, ainda vou chegar na igreja e vou orar a Deus, sendo que, em termos de caráter, eu não estou fazendo o que deveria fazer. Ou então você sabe o que você deveria fazer e não faz, ou você olha para você e diz, não é nem questão de fazer ou não, é que eu não sou mesmo. Eu não sou amoroso, eu não sou uma pessoa humilde. Aí a gente olha para o padrão que é a vida de Jesus e fala, meu Deus, eu não sou nada do que Ele é, mas eu amo Jesus e estou lá na igreja. E assim a gente vai levando, e às vezes você fica na crise, parece que nessas horas, todo mundo é mais santo que você, e aí você fala, eu não devia nem estar no meio dessa galera, porque eles são melhores que eu. Nesses momentos de crise, às vezes nesses momentos de crise como essa, a gente questiona quem a gente é, né? O que eu sou? Meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no evangelho? E é muito perigoso quando a gente conclui coisas nessas situações. E a gente toma decisões em situações de crise que não estão permeadas pela voz de Deus. Mas são só conclusões de você para você mesmo. A gente tem que ter um mecanismo de alerta e dizer, não vou tomar decisões a partir das minhas conclusões fora da voz de Deus em momentos de crise. No texto que a gente vai meditar hoje, irmãos, que a gente acabou de ler, ele tem duas realidades da vida de um crente. Vou lembrar vocês, me perdoem, da aula de gramática. Presta atenção aqui. Vocês vão lembrar na aula de verbo, lembra de língua portuguesa? Se não lembrar, vai aprender agora. A gente tem dois modos, tem três na língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. Esquece subjuntivo. Mas a gente tem um modo indicativo, vamos lembrar disso? O que é o modo indicativo, gente? Quem fez vestibular um tempo atrás vai lembrar, não vai lembrar. O que é modo indicativo? Modo indicativo é o recurso que você tem na língua para falar de fatos reais. Eu como pão com manteiga todo dia, no café da manhã. Ontem eu comi um pedaço de pizza. Aconteceu, é verdade, comi, não comi. Deveria ter, não foi mentira, não foi indicativo. Mas o modo indicativo é quando você vai falar, agora é verdade, hein? Caminhei X quilômetros na sexta-feira. Isso é verdade, foi um fato, aconteceu. Eu estou usando um verbo no passado, mas não é gostaria de ter caminhado 15 quilômetros nessa semana. Não, isso não é indicativo. Indicativo é quando você vai falar uma coisa que é verdade. Se você gostaria que uma coisa acontecesse, tivesse acontecido no passado ou para um futuro, isso é o subjuntivo, não é o caso.
Indicativo é a verdade, fatos reais. Eu comi, eu como, eu durmo, eu tomo banho, eu escovo o dente, eu tomo água, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é a vida real, é o que é. É o que é, guarda isso. Indicativo é o que a coisa é e como ela funciona e tudo que ela tem. Mas tem um outro modo, que é o modo imperativo, que é aquele que diz, olha, tem um grande desejo e uma ordem, faça. Você sai da consulta e o médico fala para você, então está aqui, fez o exame, teu hemograma deu isso daqui, a partir de hoje está com colesterol alto, toma remédio, estatina. Eu tomo estatina, por exemplo. Faça. Você está no sobrepeso? Emagreça. Vai fazer bioimpedância, deu discrepância da taxa de gordura? Arruma o seu corpo. Faça. Essa é a regra. Aqui está a diretriz. Faça valer. Na vida cristã, a gente tem que combinar essas duas coisas. O modo indicativo é o que Cristo é e fez você ser. E a partir do que Ele indicou com a obra dele, a palavra vem para nós e nos diz assim, faça. No sermão de hoje, a gente vai ver que algumas crises dessas que eu apontei no início, é porque a gente deixou o fio escapar entre o que eu sou e o que eu tenho, que uma vez que Cristo me fez ser, um modo indicativo, é real, é verdade, Ele é e Ele fez, e me tornou isso com base no que Ele fez. Eu posso agora fazer. Quando a gente perde a conexão, o fio da meada, com a obra de Cristo, o que Ele é e o que Ele nos fez ser, a gente às vezes, em momentos de crise, às vezes a gente perde o sentido de propósito, e a gente não consegue perceber Deus mais nessas coisas. Então, o sermão tem duas lições, eu quero que você preste bastante atenção, e depois eu vou trazer três aplicações para o nosso coração. A primeira parte, irmãos, a gente vai ver um modo indicativo do que Cristo é e fez você ser. Não é o que Ele desejaria, nem o que você desejaria. Aconteceu, é verdade. E depois, no segundo ponto, o que é que a Bíblia manda eu e você fazer? Desafia a gente como a gente agir à luz daquilo que Cristo é e fez você ser. E depois a gente pensa as aplicações disso para a vida cristã. Então a primeira coisa é um modo indicativo. O que você é em Cristo Jesus? A gente viu ao longo dos capítulos anteriores que Jesus Cristo, Ele nos justificou. Você é uma pessoa justificada. E o que é ser uma pessoa justificada? Isso é um conceito que vai fazer, a gente precisa relembrar e está claro na nossa cabeça. Significa que Jesus morreu lá na cruz. Você e eu, nós não estávamos lá na cruz de Cristo, lá há 2000 e tantos anos atrás, mas Ele nos incluiu na morte dEle. Por causa da justificação, Jesus Cristo morrer pelos pecados dos outros, seus e meus, Ele teve que morrer no nosso lugar. Nós fomos, por causa da justificação, unidos na morte de Jesus. Ele morreu lá na cruz, mas Ele colocou você naquela morte. Ele me colocou, Ele morreu por mim, eu me uni a Ele na morte dEle. Você se uniu a Ele na morte dEle. Lógico, se você creu e decidiu por isso. Quando nós dizemos que nós somos justificados, eu estou dizendo, eu fui, na linguagem do texto que a gente leu, batizado na morte de Jesus. E o que é ser batizado na morte de Jesus? Eu me uni a Ele na morte dEle. E o que significa dizer que você se uniu a Jesus na morte dEle lá na cruz? Significa dizer que você pegou todo o seu pecado, passado, presente e futuro, e colocou na morte dEle. Jesus morre no meu lugar. Dizer que nós
nos unimos com Cristo e fomos justificados por Ele na sua morte, significa dizer, Jesus recebeu o meu pecado. Pum. Mas a Bíblia diz que nós também nos unimos a Cristo na sepultura. Ele desceu à sepultura. Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, diz isso. Vocês morreram e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus desceu à sepultura e nós estávamos ali com Ele. Ele nos uniu nesse sepultamento. Significa o quê? Quem me dominava antes, em vida, não me domina mais, porque eu morri para ele descer à sepultura. O pecado, o diabo, tudo aquilo que me governava, agora, porque nós fomos unidos a Jesus na sua morte, e fomos sepultados com Cristo, nós perdemos as pessoas, a nossa antiga rede de relacionamento, tirana, abusiva, ela foi perdida. Jesus nos desligou dos nossos antigos associados. Você desceu à sepultura com Cristo. Você está liberto dos seus antigos aliados e dominadores. A gente perdeu a tirania, a gente está liberto daquilo que nos dominava, do pecado, do seu poder. Agora a gente tem a liberdade de dizer, você não me domina mais. Eu não sou mais seu escravo. Não te sirvo mais. Mas Jesus não incluiu você só na morte e no sepultamento. Ele incluiu a gente também na sua ressurreição. Está todo mundo ligado aqui? Incluir na sua ressurreição significa que Jesus Cristo nos colocou em vida, numa nova vida, a vida dele, numa era vindoura, que se sobrepõe à nossa vida aqui. É um novo domínio, é uma nova fonte de vida. A nossa ética, nossa vida espiritual, nosso comportamento, que palavras, ações, não saem mais daquela vida que a gente tinha antes da morte e do sepultamento com Cristo. Uma vida no pecado. Agora a gente tem a liberdade de ter um novo domínio, porque Jesus nos incluiu na sua ressurreição. Um novo domínio, uma nova fonte de vida. E essa fonte de vida é o próprio Cristo. Porque Ele levou a nossa vida desgraçada de pecado e nos deu na ressurreição a sua vida santa. E aí ele diz, olha, essa é a sua identidade. Ele não disse, eu vou melhorar você. Ele pegou o nosso eu anterior e disse, está morto. Pluf, separou, sepultou. Acabou, desconectou, desligou. Não é mais a sua identidade. E aí na ressurreição, ele nos deu uma nova vida, que é a dele, de um Filho de Deus santo. E implantou essa identidade, esse ser na nossa vida. Isso é ser justificado. Isso é estar unido a Cristo. É uma troca de ser. Ele não pegou e melhorou a gente. Ele tirou um ser separado de Deus e pecador e deu a vida dele e implantou aqui dentro de nós. Isso é o que você é. Isso é um modo indicativo. Lembra que eu disse que o modo indicativo é: ontem aconteceu, há tantos mil anos atrás Jesus morreu a sua morte e ressuscitou e nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Isso é indicativo. Aconteceu, é verdade, é o que ele é o que você é. Aí você diz, mas eu não estava lá. Eu também não estava. Cadê o filme? Não tem. Cadê a foto? Não tem. E a pintura? Tentaram fazer séculos depois. O que a gente tem? Alguns homens cheios do Espírito, que estavam lá como testemunhas, viram aquilo e disseram, eu estava lá, eu vi, é a verdade, e ele me mandou escrever. Aí você diz, Cristiano, desculpa, São Paulo no século 21 é demais para a minha cabeça. Eu dizer que eu sou o que Jesus fez há 2000 e tantos anos atrás, sem uma foto, sem um vídeo, sem um documentário na Netflix, não dá. Aí, meu irmão, sabe o que é isso?
Fé na palavra. Fé na palavra. É um desafio para o nosso intelecto. Por que é que você diz, como a gente cantou no louvor, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus? Eu não estava lá, mas eu sei que Jesus viveu e morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por mim, porque a Bíblia diz, e eu creio, que Jesus Cristo é e me fez ser. Nós não vimos a morte dele, nós podemos ir para Jerusalém e talvez tem duas opções lá, duas teses de onde foi o túmulo, uma perspectiva romana e uma perspectiva evangélica. A gente pode ir lá e ver esse lugar do corpo ressurreto. Mas o fato é, meus irmãos, que nós fomos chamados para a salvação porque nós cremos sem ter visto. A gente creu porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra do Senhor. E o que é que nós cremos? Que se a gente confessa e crê que Jesus Cristo morreu, desceu à sepultura, ressuscitou e está à direita de Deus, de onde virá nos buscar, é porque nós temos fé na palavra do Senhor. E ter fé na palavra do Senhor não é só saber que Jesus morreu e Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou, mas é entender que Ele morreu a sua morte, que Ele ressuscitou, incluiu você, a mim, a nós, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E o que Ele é tem implicações para quem você é. Há 2000 anos atrás, Ele morreu e me incluiu na sua morte. Há X anos atrás, Ele ressuscitou e Ele me incluiu na sua ressurreição. Eu não estava lá, mas a minha vida, eu sou, o que eu sou, gira em torno disso, do que Ele é e do que Ele fez. É isso que o Evangelho tem a nos dar de presente. Um Salvador, um Redentor, que morreu e nos incluiu na sua morte. Que desceu à sepultura, foi sepultado e nós fomos sepultados com Ele. E que ressuscitou e nos incluiu na sua ressurreição. É isso o que nós temos como indicativo na vida. Agora, irmãos, esse indicativo não pode ser subjuntivo na prática. Eu gostaria que tanto que a morte de Jesus que aconteceu no passado, ela fosse uma coisa que tem desdobramentos na nossa vida. Não, a nossa postura diante do sacrifício de Jesus é, Ele fez, é a verdade, e a minha vida vai correr, perdão, a palavra eu pensei outra coisa, falei isso. Vai correr para isso. A minha vida converge, agora sim, converge para isso. E não a gente fica naquele negócio, eu sei, apliquei isso na minha vida, mas é uma realidade distante. É indicativo, é real, é vivo, aconteceu e está aí. É o que você é, morto, sepultado e ressurreto com Cristo. Esse é o primeiro ponto do sermão. O segundo eu quero, antes de falar, perguntar, como é que uma pessoa que foi salva se relaciona com a velha natureza? Tá bom, eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele, tenho nova vida, de onde minha vida agora brota desse novo domínio. Como é que eu lido com aquilo que é antigo? Por quê, irmãos? Nós temos uma nova vida, nós andamos num novo domínio, nós temos, diz o texto que a gente leu, novidade de vida, mas a gente tem uma casa, que é esse corpo, que não tem nada a ver com essa novidade. A gente vive aqui na identidade, a era vindoura, o céu, nascemos do céu, nascemos de novo, mas a gente tem uma casa que não tem nada a ver com isso.
Então, nesse cenário, Paulo escrevendo para a igreja, ele está dizendo, uma vez que você já foi justificado, beleza. Agora, até Jesus voltar ou você morrer, a gente vai viver essa realidade desconfortante. Um novo ser numa casa velha. Irmãos, é verdade, o seu corpo tem a presença do pecado, não tem não. Eu falo assim porque você tem que pensar. A sua carne gosta das coisas da carne, não gosta não? A minha gosta demais. E você não percebe que a morte está presente no seu corpo, não? Eu sei que tem, você pode usar botox, mas meu irmão, você vai envelhecer, vai morrer. Você vai envelhecer. Seu coração um dia vai alguma coisa vai dar um pau. Os órgãos, a gente não... A morte está presente no corpo, irmãos. Só que essa realidade do pecado e da morte não é mais um indicativo. É um novo ser numa casa velha. E aí, a gente aguarda o dia em que a coisa vai ficar coerente. Como é? Uma identidade e uma casa condizente, sem pecado e sem morte. Que é o corpo que a gente vai ter quando Jesus Cristo voltar. Enquanto esse dia não chega, o que é que você faz? O pecado da presente na carne vai ditar as regras? Ou quem você é em Jesus é mais forte para você dizer para a sua carne, cala a boca, eu não sou o que você está querendo. Olha que a nossa carne está viciada na nossa vida no pecado. Talvez se eu começar a abrir as minhas fraquezas para vocês vão dizer, Cris, eu faço isso com a Mariu, já falei aqui. A Mariu falou, Mariu, fala suas fraquezas. Eu tenho uma dificuldade com o sono. Eu falo, Mariu, você é muito santa. Você não tem uma vontade de dar um tapa na cara de alguém? Você não tem uma vontade de bater em alguém assim, xingar alguém no trânsito? Não, não, às vezes eu falei, o corpo está quase lá na glória. Falta um passinho. É brincadeira, é pecadora também. Mas, irmãos, o pecado está presente na sua carne e na minha. Ele não está dormindo, ele está vivo. E a morte também. A pergunta é, no nosso dia a dia, como é que a gente lida com essa angústia de uma identidade nova, o indicativo é o que eu sou, numa casa que não tem nada a ver com quem eu sou? Envolve aqui a dinâmica do sentir. A nossa carne sente coisas. Ela tem instinto para coisas que não tem nada a ver com quem nós somos. E nesse processo a pergunta é, um crente diz, Deus, eu não quero fazer aquilo que a natureza pecaminosa em mim, que está presente, pede. Eu quero andar no modo indicativo e fazer o que Cristo é. Mas eu não tenho esse poder e você também não. Só que a Bíblia não está autorizando a gente a dizer, então é assim mesmo, só vamos viver o modo indicativo plenamente quando tivermos um corpo sem a presença da morte, sem a presença do pecado. Não. A palavra está dizendo para mim e para você, que a gente pode fazer morrer. E a gente pode, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, e a gente pode andar de uma maneira condizente com aquilo que Cristo é e nos fez ser na sua obra redentora. Então o segundo ponto do sermão, preste bastante atenção. O primeiro é o que é, quem você é, o que Cristo fez você ser, é um modo indicativo. O segundo é, torne-se aquilo que você já é. Faça valer. Faça valer. É um modo imperativo. Saiu dali, está claro, já está feito. Então, arregace as mangas e faça a sua parte. É uma decisão da vontade, ainda que sem sentimento. É uma decisão, eu vou fazer por quê? Não estou com vontade, não estou com sentimento para nada.
Por que é que eu vou decidir perdoar o meu ofensor? Não estou com vontade de perdoar. A minha carne quer vingança. Mas eu vou fazer valer. O meu Redentor que diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Agora, os nossos sentimentos não acompanham. Nem sempre, pode ser que acompanhe, mas nem sempre. Vou levantar de manhã no domingo, na cidade de São Paulo, e vou para a igreja. Por quê? A nossa carne quer o quê? Quer dormir, quer tomar um café, quer fazer uma corridinha na Paulista. Não é uma benção essas coisas, demais. Na semana você não tem tempo, no domingo dá. Agora você fala, corro, faço atividade física, durmo, preparo as coisas do trabalho que estão tudo empilhadas, ou não faço nada, o dia de não fazer nada, peço um iFood para não cozinhar, ou vou para a igreja para ser cheio de Deus. Aí, o que é ir para a igreja? Na cidade de São Paulo, é enfrentar o trânsito no domingo, é ficar nervoso quando eu chegar aqui não vai ter lugar, o irmão chegou, pegou meu lugar de estacionamento, é aquele ar que não entra no equilíbrio, na temperatura que agrada todo mundo. Por que é que você vai fazer isso, irmãos? Porque a Bíblia diz, não deixe de congregar. Porque congregar promove no ajuntamento do povo de Deus, Deus se revela e você sai cheio dele. Faça valer. Torne-se o que você é. Mesmo que os seus sentimentos sejam contrários àquilo que você é. Eu sei que às vezes a gente fica triste, porque a gente percebe as inclinações da carne e a gente fala, puxa, mas com tantos anos de vida com Deus, eu ainda sinto desejo por isso. Meu irmão, ignore o que a sua carne quer. Até o teu último suspiro ela vai estar aí, bombando para você fazer o que é contrário a quem você é. Então, aqui, na nossa natureza pecaminosa, tem pecado e morte. Então, não dê bobeira, e não deixe de vigiar você mesmo, porque na tua carne tem pecado e morte, e a carne com pecado e morte vai querer o contrário do modo indicativo de quem você é na obra redentora de Cristo. E é por isso que Jesus Cristo falou, você vigia e ora, para que você não caia na tentação. Agora, nesse processo todo, irmãos, eu estou entendendo o que vocês estão entendendo. Nesse processo todo, tem um ponto que é externo, e que nos dá consolo, e Deus segura a gente no colo. Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu vou voltar. E ele vai voltar um dia. Mas logo que ele consumou a sua obra, ele enviou o Espírito Santo para habitar em você, em mim, em nós. O Espírito Santo, ele habita em você. Você recebeu o Espírito Santo. Quando você ouviu a palavra da verdade e creu em Jesus como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Ele inclina o nosso querer e dá vontade para realizar. É por isso que você diz, Deus, eu tenho vontade de amar, de perdoar, de te adorar, de ser humilde, estou gostando de ser crente, mas a minha carne não quer. E você percebe essas duas coisas, fala, meu Deus, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele inclina a sua vontade, apesar do que a sua carne sente, demanda e pede. E aí você diz, Cris, eu acho que isso aí não é verdade não, porque eu não estou nem das coisas de Deus eu estou gostando mais. Agora, segura na cadeira. Você está se enchendo do Espírito? Não, então meu irmão, aí é carne com carne. O Espírito Santo foi enviado e habita, mas a sua missão é ser cheio dele. E quanto mais cheio do Espírito, mais você vai perceber que o Espírito Santo, ele opera na vontade, mesmo que você sinta coisas bestiais na sua carne. Não se assuste com você mesmo. Eu também sinto, da onde surgiu esse pensamento canalha da minha carne? Dela, porque ela é pecadora. Agora, isso que surge aqui, que surge aí, se a gente está cheio do Espírito,
A gente tem a liberdade na redenção, porque estamos unidos a Cristo, na sua morte, no sepultamento e na sua ressurreição. E a gente está livre do poder tirano do pecado. Porque a gente pode, apesar das inclinações que a gente sente, dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. É só no poder do Espírito, irmãos. Então eu queria perguntar para você e para mim, você está cheio do Espírito Santo? O que é estar cheio do Espírito Santo para você? É ter uma experiência mística que vem no culto agora e acaba? Deus pode dar, viu? Eu já recebi e busco. E Deus dá. Eu não estou ignorando e nem zombando disso. Mas não é isso não, irmão. Só isso não. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é você perceber que o Espírito Santo de Deus, que é Deus habitando em você, Ele vai colocando Jesus Cristo gradativamente na tua vida. E até o teu último suspiro, Jesus Cristo vai estar sendo forjado na tua vida pelo poder do Espírito. E é por isso que eu quero terminar o sermão com uma chamadinha. Deus tem uma agenda soberana para a tua vida e para a minha vida. Ele permite que o tentador tente você. O tentador é Satanás, o diabo, acusador do povo de Deus. Tentou o Redentor Jesus. Tentou Adão e vai tentar e tenta você e a mim. Mas se você está cheio do Espírito, na hora da tentação, apesar do que sua carne está sentindo, e ela sente mesmo, e não se desespere porque ela sente, o Espírito Santo é o poder para te dar graça e vontade de superar o que a tua carne está sentindo, e você invoca no sentido de pedir o auxílio do Espírito, que Ele vai te guiar no caminho da santidade. Está na Bíblia, capítulo 8 de Romanos, o Espírito guia. Ele guia, fala, Cristiano, eu vou te ensinar a andar, não no caminho da queda, mas no caminho da santidade de Jesus. A gente precisa do Espírito Santo, irmãos, para viver Jesus. Então está sendo tentado, tua carne está inflamada e você está sentindo, está tudo certo, porque a natureza pecaminosa quer isso mesmo. Mas cheio do Espírito, você pode dizer, mesmo sentindo, eu vou dizer não. Se você está na responsabilidade, recebeu uma responsabilidade, casou, agora você é mulher. Casou, agora você é um homem. Assim, o homem no papéis, né? Que a gente não tinha quando solteiro. Agora você é mãe, agora você é filho, somos. Ô pai, você é o chefe na empresa, foi promovido. Demais. Porta, no dia seguinte olha aqui, ó, responsabilidade, tum. Ganhou aqui, ganhou aquilo lá, é mais responsabilidade no ministério, frentes que Deus foi te colocando. E aí tem umas que a gente se empolga e outras que a empolgação passa e outras que a gente fala, eu não estou empolgado com nada, tudo bem, me promoveram, tenho que fazer o quê? Preciso trabalhar, não estou empolgado, mas eu vou. Dependa do Espírito Santo, da força do Senhor, para enfrentar esse desafio. Se você não for no poder do Espírito, você vai se espanar, porque a tua carne não dá conta das demandas que Deus coloca para você. Vocês lembram de Davi quando foi enfrentar o Golias? A responsabilidade era vencer como futuro rei de Israel, precisava enfrentar uma batalha. Colocaram a armadura nele e ele falou, eu não sei lutar com esse negócio. Mas ele diz, olha, você vem a mim com todo esse arsenal bélico e eu vou contra você no nome do Senhor. A gente precisa das capacitações, conhecimentos e informações, mas sobretudo de joelho no chão, joelho do coração dobrado diante de Deus e dizer para Ele, me dá poder para viver e desempenhar essa tarefa. Irmãos, marido crente não é marido crente porque fez curso de casamento, não. Marido crente é marido crente porque está cheio do Espírito. Esposa, pai, mãe, patrão, empregado, estudante, filho, cumpre papel porque está cheio do Espírito. Faça valer o que Cristo é no poder do Espírito. Não dá para viver o indicativo ou cumprir o imperativo, a ordem, faça fora do poder do Espírito.
Você e eu, Igreja Batista Fonte Sicar, nós estamos cheios do Espírito? Se não estamos, a agenda da vida está seguindo. Amanhã é trabalho, hoje casamento, filho, cunhado, sobrinho, sobrinha, tal, ministério. E aí, vazio do Espírito, você vai entrar em colapso. Você vai se deparar, eu não dou conta. E aí, irmãos, a gente quer fazer da terapia fonte do Espírito, com todo respeito, ela não vai cumprir esse papel, ela não vai te encher do Espírito, ela vai apontar caminhos, vai diagnosticar algumas coisas, ou você vai para a química não vai te encher do Espírito. Use essas coisas. Mas às vezes a gente vai para a terapia, vai para a química. Meu irmão, você já orou? Não. Não vai adiantar nada. Já buscou ser cheio de Espírito para enfrentar esse desafio? Não. Não dá tempo mesmo. Remi o tempo para ser cheio de Espírito. E a coisa que a gente menos vai fazer é o quê? Eu não vou buscar, não dá tempo. A agenda me engoliu. Irmãos, não dá para viver o indicativo sem estar cheio do Espírito. E tem a agenda da tentação, Deus permite. Da responsabilidade, Deus dá, mas Ele manda a gente buscar poder para cumprir. E a agenda da tribulação e da prova, quando Deus manda a prova e a gente diz, eu não sei como eu vou chegar até o fim dessa luta. Em todas essas coisas, irmãos, a gente precisa do poder do Espírito para suportar. Às vezes a gente pensa, eu cresci num meio em que o poder do Espírito era um poder estético, sabe? Eu gostava demais, tinha um pregador que ia na minha igreja, eu lembro assim, eu falava, eu queria ser ele. Ele é demais. Irmãos, onde ele passava era demônio caindo. Eu falei, Jesus, a sombra dele já expulsa. Ele nem abre a boca, sai em nome de Deus. Ele falava, pum, era. Eu falei, uau. Eu fazia vigílias e jejuns homéricos no monte para Deus me encher daquilo. Deus não dava nem um fiozinho daquele poder. Eu lembro da primeira vez que apareceu um demônio, eu falei, hoje eu vou passar e a sombra vai expulsar. O bicho veio para cima de mim, pai, me ajuda aí. Eu não sei o que eu faço com esse negócio. Falei, não, na hora a unção foi embora. Falei, porque era um desenho estético de poder, sabe? E eu não estou dizendo que o Espírito de Deus não tenha seus modos de agir. Mas, irmãos, a gente precisa do poder do Espírito para sofrer, para aguentar a prova. Você precisa do poder do Espírito para aguentar aquele chefe chato. Você precisa do poder do Espírito, estar cheio de Jesus, para aguentar essa luta de enfermidade que Deus, a hora que Ele quiser, Ele vai dizer, chega. Mas enquanto Ele não diz, a sua carne não tem estrutura para lidar com isso, ou a ausência de resposta. Com aquele problema no casamento, que você fala, isso aqui é estrutural, e não sai. Eu não gero santidade na vida do outro. Agora eu tenho que estar santo, eu estou percebendo coisas que o outro não está. Busque uma vida cheia do Espírito, que não é um poder estético. Se manifesta no falar, no agir, mas não está restrito a uma experiência padrão. Agora o Espírito de Deus é livre para gerar Jesus em você e dizer, você pode viver um indicativo. É na força do Espírito Santo que a gente pode olhar para a cruz e dizer, eu quero viver isso que Cristo fez. Eu não estava lá, mas eu vi, está na palavra, e criei, e eu sei que o Espírito de Deus é poder para que eu viva e possa fazer valer aquilo que está na palavra. Então o sermão de hoje não viva como, porque eu não vivo é mentira. Não é mentira, Jesus fez e é verdade. Agora, porque eu estou vazio do Espírito, não consigo viver, eu vou nivelar por mim. Não, faça uma revisão da vida hoje, irmãos. Como você tem levado a sua rotina? Como você tem levado a sua rotina? Hoje a gente é bombardeado tanto conhecimento, que às vezes a gente pensa que os recursos da graça não vão dar conta. Vira e mexe, eu sempre falo isso para o Mário fala para mim, Cris, vamos buscar as coisas no trono da graça de Deus primeiro? E depois a gente vê se Deus quer usar os caminhos humanos e quais, e Ele usa.
mas não sem dobrar os joelhos e dizer: Deus, e o que o Senhor tem a dizer sobre esse desafio? Dobre o seu joelho, põe os problemas diante de Deus, chore seus pecados diante dele, fala: Senhor, eu não consigo dominar a vida inteira, estou com a carne toda marcada, mas eu não quero mais andar assim, quero romper com coisas, quero me desligar de coisas que Cristo desligou por mim. Ele já te libertou. Agora a gente precisa, é possível fazer valer, sempre, de uma maneira plena não, mas a gente está em santificação. Então 3 aplicações para a gente orar. Você, eu, nós não somos o que o nosso corpo quer. Seu corpo quer coisas bestiais, porque ele é natureza pecaminosa. A gente fica: meu Deus, eu não sou crente porque minha carne quer isso. Sua carne quer coisas bestiais, mas você não é isso. Sua identidade está lá na cruz, na redenção de Cristo Jesus. Não se escandalize quando você olhar para a sua carne e dizer: meu Deus, ela quer coisas bizarras. Ela quer mesmo. Ela quer mesmo. Você, nesse primeiro ponto de identidade, nós, irmãos, não somos o que o mundo é. Nós estamos no mundo, mas o mundo é mundo, igreja é igreja. E igreja não é mundo, e mundo não é igreja. Porque no dia que igreja virar mundo, aí acabou. E no dia que mundo virar igreja, nós estamos na glória. E essas coisas não... Há uma diferença, igreja é igreja e mundo é mundo. Então, não vamos permitir que o mundo vire a igreja, mas que a igreja vá para o mundo e anuncie essa mensagem do céu. Nós estamos aqui, mas não somos deste mundo. O nosso ser, nossa matriz, o nosso ser, o indicativo da nossa vida é Jesus, o Santo Filho de Deus. Segundo ponto para a gente pensar: você está sendo tentado, está na prova, Deus mandou uma agenda de luta para você e a mão dele, e ele não vai tirar enquanto ele não chegar a hora dele dizer acabou. Ou Deus te investiu de responsabilidade e você se vê incapaz para os desafios do casamento, da família, do trabalho, do ministério, da educação dos filhos, do cuidado de uma família ampliada, da vida de celibato. Da vida de celibato. É uma responsabilidade. Ser solteiro na cidade de São Paulo no século 21, no Senhor, levar a vida conforme a agenda que Deus te deu, a responsabilidade que Ele te deu. A pergunta é: você está cheio ou vazio do Espírito Santo para cumprir essa responsabilidade? Ah, mas para isso eu preciso de uma capacitação técnica. Ok, mas lá você é um funcionário crente. Você é uma mãe crente, um marido crente, um solteiro crente, um filho crente, uma mãe, uma avó crente. Deus, quando a gente está cheio, quando a gente está cheio de Deus, a gente tem comunhão com Ele, irmãos. Comunhão é o que é comum. A gente olha Deus no culto e diz: Deus, a gente tem relacionamento. Ou o culto é só performance para você. Performance do pregador, performance do louvor, performance do que escuta. Irmãos, relacionamento. Relacionamento vai nos enchendo de Deus. E a gente vai ouvindo Deus falando e a gente obedecendo. E a gente vai encontrando deleite nele e na presença dele. Vir para o culto, irmãos, é dizer: eu não vejo a hora de ver o Senhor se revelar na congregação. Com sofisticação, sem sofisticação, com estrutura, sem estrutura, mas sem o Senhor lá não. A tua presença. Você tem saudade da presença de Deus? Irmãos, assim, sentir a presença de Deus, perceber Deus presente, não é pouca coisa não. Deleite nele não é pouca coisa não. Você está aqui ainda nesse segundo ponto, ou sabe, mas não quer fazer? Ah, eu sei, mas não vou fazer. Isso é desconexão entre indicativo e imperativo. Você está dizendo: Jesus fez, mas eu levo a minha vida aqui. Não. Desculpa, não. Você e eu não temos crescido espiritualmente. Empacou e me converti, ponto. Irmãos, conversão é a porta de entrada. Conversão é a porta de entrada.
não quer chegar à maturidade. Irmãos, eu estou falando num tom mais de imperativo, mas tudo isso tem um consolo do Espírito. O Espírito Santo de Deus foi enviado e habita em você, dizendo: Igreja Batista Fonte Sicar, quero te encher, para que o fardo seja leve, o jugo seja suave. Irmãos, que nessa manhã você olhe para as coisas que Deus te deu, que te levam à exaustão. Carreira, casamento, filho, mordomia do corpo, celibato, ministério, a prova e até permissão da tentação. Você olhe para tudo isso e diga: Deus, eu só quero um poder para enfrentar tudo isso, um poder não humano, mas divino. O Espírito Santo é poder, e Ele enche aquele que busca. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Está difícil o fardo? Chore aos pés do Senhor. Você não aguenta mais cair no mesmo pecado? Chore aos pés do Senhor. Você não aguenta mais aquele problema que volta. Chore aos pés do Senhor e clame o poder do Espírito Santo, que vai trazer o indicativo em vida, para que a gente viva essa realidade. Há consolo, irmãos. Igreja é lugar que a gente pode chegar e dizer: deixa eu depositar fardos diante de Deus. Não volte para segunda-feira com um fardo pesado que talvez você tenha entrado aqui hoje. Nosso Deus é um Deus gracioso, que está à espera de pessoas que chegam diante dele e digam: sem o Senhor eu não consigo. Mas se Cristo entrar, tudo vai ser diferente. E terceiro ponto para a missão da igreja, que era um alerta para a gente como igreja: o Evangelho manda a gente chegar para as pessoas no mundo e dizer: venha a Cristo. Mas o mesmo Evangelho diz para a gente dizer para essas pessoas: vá e não peques mais. Essas duas coisas, justificação e santificação, fazem parte do Evangelho, irmãos. Vem para Jesus, mas deixe de ser você, e deixe o Filho de Deus nascer em você. Não é porque a coisa não está nivelada por você e nem por mim. A vida do crente está nivelada por Jesus. E eu não consigo, sua carne também não consegue. Por isso que a gente precisa estar cheio do Espírito para viver Jesus. Amém? Vamos orar? É possível chorar os nossos pecados diante de Deus sem medo. É possível a gente ter a liberdade de dizer: Deus, a minha carne tem isso aqui. O que é que tem na sua carne? A minha tem muitas coisas. Na sua também deve ter. E isso não é culpa, irmãos. Não é um discurso de quebrantamento. Chegar diante de Deus e dizer: eu preciso do poder do teu Espírito para andar em Jesus. Fora do poder do Espírito é vida religiosa. E aí, se a sua carne for disciplinada, você vai ter louvor para você mesmo. Mas se você for uma pessoa de opinião fraca, como eu, você vai ser um frustrado. Agora, no reino de Deus, é um lugar de pessoas falíveis, frágeis, falhas, vasos quebrados, que chegam diante de Deus e dizem: eu preciso do teu poder para viver. E Deus dá poder. Deus dá poder. Clame o poder do Espírito, para que a gente se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade de poder derramar o nosso coração diante do Senhor, te pedir perdão. Ó Deus, nós não queremos aqui um desejo solto de ontem eu gostaria de ter feito, queria ter anulado aquela experiência no passado. Não, Deus, os nossos pecados passados, presentes e futuros estão todos lá na cruz de Jesus. E a cruz de Jesus nos faz chegar diante do Senhor e dizer: pecamos. Senhor, mas a mesma cruz que recebeu o nosso pecado, também ali tem um sangue vertido que nos lava desse pecado. E gera no nosso coração e põe nos nossos lábios a confissão de que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Arranca fardos de culpa nesta manhã na igreja, Deus.
arranca pesos. Ó Deus, tira, Senhor Deus, lembranças que amedrontam. Limpa a mente, Senhor Deus, com a obra da cruz. Tira, Senhor Deus, faz calar as vozes que usam as experiências do passado, Senhor Deus, para trazer condenação, Senhor. Mas que a obra redentora de Cristo Jesus nos leve, Senhor, para um jugo suave e um fardo leve. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê o poder do Espírito para suportar a prova, para resistir na tentação. E, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito, Senhor Deus, para aceitar as responsabilidades que o Senhor nos dá confiando no Senhor, sabendo que a nossa força nada faz. Senhor, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi enviado, porque nós somos morada dEle, templos vivos, e queremos estar cheios desse Espírito, Senhor. Que o Senhor nos encha. Ó Senhor, se o Senhor quiser nos dar as experiências, o Senhor é livre para fazer o que o Senhor quiser. E nós queremos que toda e qualquer experiência que o Senhor nos der, Senhor, ela tenha como alvo final, ó Deus, a gente viver aquilo que foi feito lá na cruz. Senhor, que nessa manhã, ó Deus, a gente possa se lembrar que é uma bênção buscar santificação. É uma bênção nos livrarmos de nós mesmos para sermos o que Cristo é. Senhor, ajuda-nos a andar no caminho que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor console corações nesta manhã. Fortaleça o fraco, Senhor. Levanta o caído, Deus. Abre, Senhor Deus, o entendimento daquele que não consegue ver saúde no Evangelho. Senhor, gera fome pela Tua presença, desejo por comunhão e relacionamento contigo. Desejo, Senhor Deus, por uma vida dedicada ao Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos nos tornar aquilo que Deus nos fez ser, pela obra redentora de Cristo Jesus e no poder do Espírito. Amém?